Olá, sejam todos muito... Alô? Sim, então agora está funcionando. Sejam todos muito bem-vindos nesse encontro de amigos, né? Dentro dessa casa que nos abraça com tanto carinho, com tanto amor, o Grupo Espírita Recanto da Prece. E aqui estamos juntos hoje, para falar de Jesus, para falar desse amigo tão querido, né? Que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Jesus, amigo, irmão, pastor de nossas almas. Estamos hoje com a nossa querida Yasmin, para falar sobre esse tema maravilhoso que está ali exposto, né? Jesus, a resiliência e as resistências da alma. Isso. E as resistências da alma. Não dá para ver aqui a resistência da alma. Então, vamos falar do Evangelho de Jesus, não é? Juntos aqui. E a nossa querida Yasmin, que foi a fundadora dessa casa, há mais de 30 anos atrás, e está aqui conosco hoje. A idealizadora da TV Nova Luz também, que no próximo mês completa 12 anos, não é, Yasmin? 12 anos da TV Nova Luz, que é um departamento do nosso Grupo Espírita Recanto da Prece. E aqui estamos para falar, conversar, entender e colocar em nossos corações os ensinamentos do nosso Mestre, através da Yasmin. Então, vamos fazer uma prece para iniciarmos. Acalmar nossos corações, sentir as emanações desses amigos tão queridos que aqui estão, que nos acolheram desde que entramos nessa porta, no portão lá embaixo. É um portal que adentramos de amor, de acolhimento, de fortalecimento para a nossa caminhada. Quando entramos aqui, entramos de uma forma, e quando saímos, bem melhores, mais fortalecidos, mais equilibrados. Por isso aqui estamos, queridos amigos espirituais, anjos de luz de nossas vidas, agradecidos espiritualmente de joelhos por tanto amparo, com tanto amor que dedica a nós, que dedica aos nossos amores, aos nossos irmãos em humanidade. E nunca estamos sós, sempre tem um amigo querido ao nosso lado, nos ajudando em nossas dificuldades, onde quer que estejamos. Por isso, aqui estamos agradecidos por tudo que nos proporciona e pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para apreciarmos, para ouvirmos, para aprendermos, para colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos que a Yasmin irá nos proporcionar agora. Graças te damos, Senhor, por todas as oportunidades. Fique conosco e nos abençoe hoje e sempre. Vamos lá, Yasmin, agora é sua vez. Olá, meus irmãos, uma alegria imensa estarmos juntos aqui, em mais esse encontro de almas. E a Declair nos lembrou, quando falava do início do GERP, né? Primeiro de tudo, me veio à mente uma frase de Pedro, no livro Paulo e Estevão, dizendo assim: a obra é do Cristo, se fosse nossa, falharia por certo, e nós não passamos de simples e imperfeitos colaboradores, não é? Então são os chamados que chegam da nossa existência, e chamados que muitas vezes nos trazem um pouco de receio, né? Nós queremos adiar, nós queremos não realizar, e ao pensar na orientação que os benfeitores trouxeram para a criação da Casa de Maria Clara, que é a obra social, ainda há pouco, agora
entraram 2 companheiras queridas e amorosas que estão nos dando sustentação para a obra Casa de Maria Clara, ao pensar na TV Nova Luz, nos 12 anos que vai fazer agora, no mês de abril. Nós ficamos nos lembrando, porque realmente chegamos aqui no terreirão, colocando o jornal no chão, sem espaço para ficar. E quando já tínhamos conseguido um pequeno local para trabalhar com as crianças e as mães aqui na rua aqui paralela, na Avenida do Canal, as mães vieram falar conosco, porque eram tantas crianças na fila de espera. E nós tínhamos um espaço pequenino na casinha ali. E o que fazer com essas crianças todas? Aí as mães começaram a dizer, mas nós estamos precisando, não podemos deixar as crianças na rua. E aí nós íamos adiando, procrastinando, tem a ver com a temática que nós vamos falar agora. Aí a gente ficou procrastinando até que chegou um dia que elas falaram assim, não, Yasmin, olha, não dá, não, a fila de espera está muito grande. Tem uma casa espírita que está fechada, ali na Rua da Chegada. A presidente da casa teve que viajar para Goiânia, a Suzana, e aí vem uma vez por mês a senhora que fazia a distribuição dos mantimentos. Ela continua fazendo, ela vem uma vez por mês, é a tia Neide, ela faz uma prece conosco, fala com a tia Neide, pede para a tia Neide para a gente usar pelo menos uma salinha. E aí nós vamos conseguir colocar mais crianças. Aí as mães disseram, não vai lhe adiar mais não, Yasmin. Aí as mães, num dia, foram lá na casinha, me pegaram e me trouxeram, porque a tia Neide estava aqui. Aí, quando eu cheguei e falei com a tia Neide, olha, meu nome é Yasmin, nós estamos com uma casinha aqui, mas nós estávamos precisando de um espaço para acolher mais crianças. Aí a tia Neide, muito severa, me olhou assim, da cabeça aos pés, e disse, a senhora aguarde aqui, como é seu nome mesmo? Ai, meu Deus, ela não gostou de mim. Como é seu nome mesmo? Eu disse, Yasmin. Eu já estava, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia ter voltado. Mas tudo bem, eu sou Yasmin, tia Neide, então você me aguarde, minha filha. Aí ela fez o trabalho dela muito bem, acolheu as mães, distribuiu mantimentos, fez uma oração. Aí, quando as mães foram embora, ela chegou-se para mim e disse assim, minha filha, olha só, eu já estou avançada em idade. Aqui neste local, não tinha esse segundo andar, era uma casinha pequenininha, não é a casa que nós temos hoje, né? Mas ela disse, olha, tem 2 famílias morando aqui, que são as antigas caseiras da companheira que foi, e eu vou desencarnar. E você acha que o professor Eurípides Bassanufo, que é o benfeitor desta casa, está feliz com essa situação? Aí ela olhou assim para mim, eu digo, eu acho que não. E eu já com receio de falar com ela. Ela disse, então, minha filha, olha, vamos assumir essa casa, eu quero conversar com você. Aí eu, não, mas eu só quero uma salinha emprestar. Não, senhora. Não, senhora. Olha, em 20 minutos caiu um peso na minha cabeça. E nós não sabíamos o que fazer. Mas olha só que coisa interessante, só para encurtar a história. O nosso grupo originário é o Grupo Espírita Recanto da Prece. Esse grupo aqui é fundado pela tia Neide, fundado pela Suzana, Grupo Espírita Eurípides Bassanufo. Então, nós assumimos a casa espírita aqui, fizemos uma fusão das 2 casas espíritas e, assim, nós não conhecíamos bem a história do professor Eurípides Bassanufo. Então, nós resolvemos ir até o Sacramento, a cidade do professor Eurípides Bassanufo. Quando nós chegamos lá em Sacramento, o professor Eurípides criou um culto, um evangelho no lar, às 9 horas da manhã, que é feito até hoje, há mais de 100 anos. E chegando lá, uma sobrinha neta, que ainda estava viva, estava encarnada, porque viva está, não há como nós sairmos da vida,
E aí ela estava falando, obrigada, eu cheguei já no finalzinho com o grupo que me acompanhou para irmos lá. E ela estava dizendo assim, e aí, muito obrigada, tio Eurípides, muito obrigada, tio Eurípides, pelo Grupo Espírita Recanto da Prece. Eu disse, gente, que é isso? Fiquei emocionadíssima. Cassiano, eu posso ficar aqui ou eu estou saindo? Meninos, eu estou saindo da... Não? Dá. Então, eu fiquei emocionadíssima. Vou lá agradecer essa senhora, porque a gente mal chegou e ela agradece pelo Grupo Espírita Recanto da Prece, que é o nosso nome originário, né, da nossa casa espírita. Aí cheguei, peguei uma fila, né? Quando eu chego, eu disse, olha, eu estou aqui emocionada, porque a senhora falou do nosso grupo espírita. Ela é minha filha. A senhora falou, eu ouvi. A senhora disse, obrigada, tio Eurípides, pelo Grupo Espírita Recanto da Prece. Aí ela falou, minha filha, não, mas não me referia à sua casa espírita. É porque Grupo Espírita Recanto da Prece é esse aqui, foi a primeira casa espírita que o tio Eurípides fundou. Aí, quando ela falou isso, eu quase desmaio, porque não é uma coincidência. Então, a gente cria uma casa chamada Grupo Espírita Recanto da Prece, ali paralela, e a gente vem exatamente para uma casa que é da casa do mentor Eurípides Barçanufo, né? Então, meus irmãos, nós vemos que a nossa vida, ela é muito guardada, ela é muito protegida, e nós precisamos sim guardar a nossa mente através de escolhas cada vez mais alinhadas com as leis divinas, para que todas as bênçãos e a proteção possam vir da nossa existência. E hoje nós estamos conversando exatamente sobre o poder de Deus nas nossas vidas. E nós, como espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, ainda nos movimentamos nas questões do medo, nas questões da procrastinação, nas questões da projeção. E sobre isso nós vamos conversar, nos trazendo à tona as orientações que o Cristo nos dá para vencermos essas questões. O medo, por exemplo. O medo é uma emoção primária. É natural o medo. Nós sentimos esse mal-estar que o medo nos traz toda vez que nós estamos percebendo alguma ameaça. Mas essa ameaça, ela pode ser real, como ela pode ser ilusória. Nós podemos encarar como uma ameaça algo que não é verdadeiramente uma ameaça. E se nós estivermos estressados por questões traumáticas de eventos passados, muitas vezes não apenas nessa, mas em outras existências, nós podemos gerar uma reação de medo além do normal. E aí ficarmos conduzindo uma vida estressada desnecessariamente. Por isso, é importante nós observarmos se realmente os medos que nós sentimos, eles têm uma base real, porque podem ter uma base real. Nós, por exemplo, estamos numa cidade muito tomada pela violência. Isso é uma verdade, não é? É ou não? Não é uma verdade? Então, isso já gera em nós um basal, uma atitude de necessidade de nós nos precavermos. É ou não? Mas isso não pode chegar num ponto de nos impedir de viver. Tem pessoas que já não conseguem mais sair de casa. Tem pessoas que chegou a um determinado horário, não podemos mais sair. Nós temos que ter bom senso. Né? Não vamos ir a lugares onde nós sabemos que podem ser perigosos para nós. Não é essa, não podemos fazer mesmo. Mas nós não podemos ficar trancados dentro de casa sem exercer as nossas atividades na vida.
Então, tudo é uma questão de bom senso. Então, o medo, ele, se ilusório, ele pode nos trazer graves reverberações a nível físico, a nível emocional. Daí a importância do autoconhecimento. E o que Jesus nos fala a respeito do medo? Ele nos dá algumas lições que têm tudo a ver com a questão do medo. Quando ele fala, por exemplo, para nós, olhai os lírios dos campos. Eles não tecem e nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus tem tanto cuidado em vestir assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã será lançado ao monturo, quer dizer, ao lixo, quanto mais cuidará de vós, ó homens de pouca fé. Então, o que nos falta, em realidade, são exercícios meditativos, pausas e orações, para que nós consigamos manter a nossa mente em equilíbrio e, por conseguinte, o nosso cérebro e o nosso corpo também. Existem estudos de mindfulness, existem estudos já utilizando todo o mecanismo que a tecnologia pode nos trazer, porque antes a gente só estudava o cérebro morto. Hoje em dia, não há muito tempo, de 30 anos para cá, houve uma evolução na neurociência, na psiconeuroimunologia, enfim, porque já se vê através do PET scan, ressonância magnética e outras aparelhagens, já se percebe o cérebro vivendo, quais áreas ficam superativadas com determinados níveis de pensamento, ou quais áreas que são ativadas quando nós nos sentimos em paz, saudáveis, felizes. Já se sabem as funções dos lobos pré-frontais, como a área das noções superiores. E isso nos faz lembrar uma obra de André Luiz, No Mundo Maior, na qual um instrutor Calderaro, no capítulo que fala da casa mental, nos ensina as coisas que depois o Dr. Paul MacLean, na década de 80, nos coloca a respeito do cérebro e das funções de determinadas áreas. Então, nós estamos caminhando para compreender esse aparelho físico que nós estamos utilizando e que é capaz de fazer download de potências da alma, potências do corpo perispiritual, que é o corpo do espírito, que pré-existe a nossa vida e que vai nos acompanhar depois da desencarnação. Jesus falou também assim, em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como vou-la dar o mundo. Nesse mundo, na vida, tereis aflições. Então ele coloca que nós vamos ter desafios naturais na nossa existência, mas ao evocar a presença dele na nossa vida, nós vamos acalmando o nosso psiquismo e nos abrindo para a presença dos benfeitores espirituais na nossa existência. É muito interessante que hoje já existem estudos a respeito da mudança que existe no cérebro físico quando nós estamos orando. As ativações que existem no plano perispiritual, segundo também nos falam os benfeitores, é imensa. Então, quando eu acordo de manhã e eu oro, rogando a assistência dos benfeitores espirituais, eu estou ativando no corpo físico os lobos pré-frontais. Esses lobos pré-frontais, eles facilitam o download, vamos nos utilizar de uma nomenclatura própria, né? De hoje em dia, ele consegue fazer download das
potências do perispírito que captam melhor as orientações dos benfeitores espirituais. É como se nós estivéssemos com uma antena já ligada. E isso vai nos favorecer. Por que vai nos favorecer? Porque eles podem passar orientações mais assertivas para nós. Mas será que existem espíritos que se incomodam conosco? Eles têm tanta coisa para fazer no plano espiritual. Eles se incomodam. E falam-nos os benfeitores espirituais que essa é uma das funções dos espíritos nobres. Eles nos amparam. Nós não temos apenas o nosso anjo de guarda, nós temos o nosso guia mediúnico, nós temos grupos de espíritos ligados às nossas famílias. São verdadeiras almas, espíritos que nos ajudam e que foram muitas vezes parentes, amigos em anteriores encarnações. Então é muito importante nós observarmos que nós não estamos sozinhos nessa vida e que eles desejam demais nos ajudar, mas é preciso nós estarmos em uma espécie de sintonia, porque tudo na vida é vibração, tudo é energia. Então, quando nós estamos numa vibração de ódio, de rancor, de mágoa, nós acabamos emitindo energias e caindo num campo vibratório de mentes que estão vibrando nesta mesma sintonia. E isso nos faz imenso mal. Então, quando nós buscamos, através de exercícios, um momento como esse que nós estamos aqui, raciocinando, cogitando sobre coisas elevadas, sobre projetos, inclusive, de mudanças na nossa própria vida, porque esses assuntos nos motivam para tal, nós estamos abrindo campo para a prosperidade, para a paz, para a calma, abrindo no próprio cérebro físico capacidades, conexões neurais que nos vão situar em um universo diferente, em uma compreensão diferenciada da vida. Mas vamos lá. Vocês já ouviram falar de procrastinação? Quem já ouviu falar? Quem já não procrastinou na vida? Né? É só eu que adio as coisas? Não? Vocês também adiam? Né? Só eu que faço essa coisa, né? Essa procrastinação. Eles não fazem. Então, o que é procrastinar? É a gente deixar para depois as coisas que nós deveríamos fazer agora. Coisas que não deveriam ser adiadas, mas que a gente adia e vai fazer muitas vezes coisas que não tem pressa nenhuma de serem realizadas, né? Mas que são mais gostosas de se fazer. Então a gente vai adiando, né? Agora, a gente às vezes vê a procrastinação como uma espécie de apatia ou uma espécie de preguiça, mas na realidade a procrastinação, ela é uma resistência. É uma resistência às coisas que nós precisamos realizar. Então, toda vez que nós estamos adiando algo, nós precisamos observar que é uma energia de resistência. Essa resistência, ela pode vir a nível de consciência, mas ela pode vir também a nível de inconsciente. Ou um medo de não fazer bem, ou um medo de não estar perfeito, porque a pessoa é perfeccionista, e eu tenho amigos assim. Eu tenho um amigo compositor que ele tem músicas fantásticas, mas ele só quer gravar se tiver com o melhor isso, o melhor baixista, o melhor... E aí não consegue reunir, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e daqui a pouco ele já não tem mais ânimo para gravar a música. E tanto material maravilhoso que ele tem. Por quê? É perfeccionista. Então, o perfeccionista, ele costuma procrastinar. Ele costuma adiar, porque nada está perfeito para ele.
Então, às vezes, são obras literárias interessantes, poesias maravilhosas, um trabalho, um projeto, mas como não está perfeito, não. Então, a pessoa tem, muitas vezes, medo de errar, muitas vezes a pessoa tem medo de dar certo. Porque se as coisas dão certo, ela assume mais responsabilidades. Então, nós percebemos que na questão da procrastinação, há energias inconscientes e há energias conscientes trabalhando nesse processo. Por isso, para nós acessarmos a cura da procrastinação na nossa vida, é importante nós observarmos as origens. Por que eu estou adiando isso? Se esse projeto der certo, o que pode acontecer? Na época em que eu estava estudando teoria clínica psicanalítica, uma das professoras, ela trouxe a história de uma paciente que chegou até ela porque sofria de um processo mórbido no corpo físico, que não era nada demais, mas era inconveniente. E ela foi ao médico, e o médico receitou o remédio. E ela colocou a receita na gaveta e não tomou o remédio e esqueceu. Ela começou a ter crises novamente. E aí a mãe falou, olha, você tem que voltar ao médico. Ela acabou voltando. E aí o médico, mas o que houve? Você tomou os remédios? Não, eu esqueci. Eu acho que a Vanessa deve ter passado já por alguns problemas assim com alguns pacientes. Eu esqueci, não sei por que eu esqueço. Eu nem comprei. Aí o médico passou novamente os remédios para ela, fez a receita, aí ela volta depois de uns 2 meses. Olha, você desculpa, mas eu esqueci de novo. Aí ele disse, eu não vou passar os remédios, eu vou passar uma indicação de uma psicóloga para você. E você vai ver o que está havendo. Porque você é esquecida assim? Não sou esquecida, não esqueço de nada. Então, você precisa perceber o que está te fazendo esquecer. Então, vejam que nós temos processos inconscientes. Aí ela foi na psicóloga, por coincidência era minha professora no curso, e a professora disse que em pouco tempo conseguiu decifrar o esquecimento dela. Vocês sabem por quê? Foi simples a pergunta que a minha professora fez para ela. Quais os ganhos secundários que você tem por não tomar o remédio? E ela disse, não ganho secundário nenhum. Ana Bolas, quem é que não quer ficar bom? Quem é que quer ficar doente? Aí a minha professora, você. Eu quero ficar doente? O que acontece quando você fica doente? Quando eu fico doente, minha mãe vai lá para casa, faz aquela comida deliciosa que há muito tempo ela não faz. O meu marido não vai trabalhar, fica comigo o dia todo, meus filhos ficam ligando para mim. Então, já descobrimos a razão de você não querer ficar boa. Né? Então, aí foi todo um trabalho para que ela fosse perceber que a mãe poderia ir na casa dela, ela não precisava ficar doente para que as pessoas dessem a atenção que ela estava requerendo. Mas perceba, eu dei um exemplo muito simples, verdadeiro, mas muito simples. Então, às vezes, a gente, sem se dar conta, pode estar boicotando. Muitas vezes nós podemos estar boicotando projetos nossos. Porque existem ganhos secundários. E aí, o que Jesus fala para nos ajudar com relação a isso, né? Esse hábito de adiar ou postergar tarefas, decisões importantes, né? Para fazer coisas que são menos urgentes, mas porque tem alguma resistência nesse jogo. Não vamos entender que seja preguiça, porque a própria preguiça é uma resistência. Muita coisa na nossa vida nós não vemos como resistência, mas é resistência. Né? Então, Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então ele fala que o próprio alimento dele é cumprir a vontade de Deus.
Isso dava ânimo para ele, motivação. E é algo que nós podemos ter também, essa motivação de nós realizarmos aquilo que se está dentro de um projeto que é para o bem, é porque Deus nos deu essa missão a realizar. Nós somos canais através dos quais o bem divino atua. Outra palavra de Jesus: buscai primeiramente o reino dos céus, e tudo mais se vos será dado de acréscimo. Ou seja, perscrutar qual a vontade de Deus com relação a isso. O que Deus diria para mim se estivesse diante dessa situação? Ele iria me estimular a realizar ou não? Às vezes é porque ainda tem algo ali naquela situação que não é o ideal. Pode ser. E inconscientemente a gente sente que não é o momento. E aí a gente adia. Mas muitas vezes pode ser também esse ganho secundário, esse medo de brilhar, esse medo de dar certo e gerar responsabilidades adicionais na nossa vida. E pode ser uma porção de coisas. Alguma questão sobre isso? Eu estou indo assim um pouquinho correndo, porque a gente só tem 1 hora para frente. Já estamos quase finalizando, tá? Ainda temos uma coisa muito interessante. É verdade, não é? A gente adora usar essa modelo. É verdade, não é? Tem que ver a prioridade mesmo, né? Colocar em ordem os assuntos da nossa vida, mesmo aqueles que sejam desgastantes. E existe uma técnica que nos diz assim: coloca primeiro as coisas menores para você ir crescendo. E quanto mais você vai realizando, mais você tem ânimo para realizar as coisas, né? Vai organizando, fazendo a sua to-do list, né? A sua lista do que fazer. Começa do mais simples e aí você vai gerando, porque vai dando um bem-estar tão grande. Quando a gente tica as coisas que precisam ser feitas, vocês não sentem isso? Quando a gente tem aquela preocupação na cabeça e enfrenta aquela situação, né? Isso dá um alívio. Então, aí nós vamos começar sempre a buscar esse alívio, mas não começa pelas coisas mais graves e mais complexas. Vai do que é mais simples para chegar lá. Outra resistência muito interessante, e Jesus nos ensina, quando a gente lê o Evangelho do Cristo, com o ideário, com a visão da psicologia, parece que nós percebemos nele essa perfeição, esse divino psicoterapeuta que trata das nossas vidas. Vocês já ouviram falar de projeção? Projeção, né? É difícil alguém que não realize esse processo de defesa. É um processo de autodefesa, a projeção. Na projeção, a gente vê no outro coisas que existem dentro de nós e que nós temos dificuldades de encarar. Projeção já foi estudada por Freud, depois foi aprofundada por Jung. Jung dizia que a projeção nós projetamos a nossa sombra, aquilo que nós temos dificuldade de ver em nós mesmos, aquilo que está guardado, inclusive no nosso inconsciente. Não é um processo consciente, mas nós vemos no outro, muitas vezes, aquilo que está dentro de nós e que nos incomoda. Olha só o que Jesus nos fala. É demais ele, é demais. Eu acho que estava no Evangelho. Ele diz assim, eu acho que vocês todos já devem ter ouvido falar dessa passagem dele, quando ele diz que a gente consegue ver o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no nosso. Ele diz assim:
Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa é uma das insensatezes da humanidade. Nós temos capacidade de olhar o outro, os defeitos do outro, coisas que nos irritam, mas geralmente isso que nos deixa fora de nós mesmos tem a ver com algo que nós trazemos dentro de nós, mas o nosso psiquismo não consegue identificar. Então, meus irmãos, façamos assim. Todas as vezes que nós ficarmos muito irritados com alguém, não uma irritação pequena, aquela irritação que, nossa, a irritação, nossa, né? Essa irritação, ela geralmente tem como fulcro, como origem, algo que nós trazemos dentro de nós e não conseguimos ver. Como é que nós vamos tirar isso do inconsciente para a consciência? Toda vez que acontece uma situação e nós nos incomodamos demais, se a nossa emoção fica além da conta, há uma pista ótima nos colocando que tem algo dentro de nós que precisa ser visto. Como? Então, toda vez que nós estivermos nos indignando muito, toda vez que isso nos indigne demais, é sinal que tem alguma coisa que nós precisamos olhar para dentro de nós. E os benfeitores espirituais nos falam uma coisa, e eu gostaria muito que vocês se segurassem na cadeira, tá? Porque isso mexe muito, mexe muito, tá? Por isso que eu vou falar e vou sair correndo. Não vou ficar muito tempo aqui não, vou lá direto para a sala de paz. Na realidade, meus irmãos, todos nós aqui já devemos ter passado por injustiças, já devemos ter passado por situações difíceis, principalmente na família. É muito comum no nosso ambiente familiar existirem pessoas que acabam nos magoando, que acabam nos ferindo com o comportamento delas. Isso é verdadeiro ou não? Ou é fantasia da minha parte? É verdadeiro? É verdadeiro? Agora eu vou falar, tá? Vou começar, tá? Eu vou bem devagar, tá bom? Olha só, vejam bem. Nada é por acaso. Deus é justo. Não cai um fio de cabelo nosso que não esteja dentro do projeto divino. Então, se de alguma maneira aquela pessoa conseguiu nos trair, ou nos ferir, ou nos magoar, por que é? É porque lá atrás nós semeamos. Porque nós só colhemos, hoje em dia, a gente só colhe no aqui e agora o que nós semeamos lá atrás. Olha só. Então, na realidade, nós atraímos pessoas, circunstâncias, nós atraímos situações, não por acaso. Atraímos situações em virtude das escolhas que fizemos lá atrás. Vejam, nós fomos criados simples, ignorantes. Hoje nós já temos mais consciência.
Não somos mais aquelas pessoas de 500, 600 anos atrás. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós fizemos. Então, todo desvio da equanimidade exige um retorno. Então, meus irmãos, quando nós estamos perdoando alguém, na realidade, nós estamos fazendo um propósito interno. Aquela situação aconteceu para que eu possa me perdoar. Ninguém perdoa só o outro. Quando eu olho para alguém que erra comigo, quando eu começo a observar a limitação daquela pessoa, a constrição daquela pessoa, que agiu porque se fosse outra pessoa que estivesse na frente dela, aquela pessoa teria feito o mesmo. É um modelo de ser daquela pessoa. Para eu estar ali naquele momento sofrendo aquilo, é porque eu precisava me alinhar. Então, quando eu perdoo o outro, na realidade, acima de todas as coisas, eu estou me perdoando. Eu estou me acariciando. Eu estou me abraçando e dizendo, passou. Passou. Eu entendo que é natural. A gente está caminhando. Passou. Então, todo perdão é auto-perdão. Foi difícil ouvir isso, não foi? A primeira vez que eu li isso, que eu estudei sobre isso, principalmente na terapia de vida passada, que a gente vê, né, as coisas que se sucederam antes, foi muito difícil para mim. Muito difícil. Mas essa é a realidade, meus irmãos. Por isso, quando nós perdoamos, e esse é um assunto muito, muito importante nas nossas vidas, quando nós perdoamos, nós estamos libertando todo o nosso processo inconsciente de culpa, todo o nosso processo inconsciente de dores, que muitas vezes se manifestam no nosso próprio corpo físico. Então, na realidade, aquela pessoa, ela acabou servindo para nos libertar. Ela era um chamado de Deus para nós nos perdoarmos. O perdão, ele não beneficia o outro vai arcar com as consequências do que ele fez, mas beneficia a nós mesmos. Você pode perdoar e continuar no seu caminho. Você pode perdoar e não querer reatar as relações que tinha como antes. Você pode perdoar e dizer, olha, mas você vai ter o seu caminho, eu vou ter o meu. As pessoas dizem, Yasmin, se você se perdoou, tem que voltar como era antes as coisas. Esse negócio de perdoar, mas o outro vai continuar no caminho. Não, não é assim. Mas não é para ser assim. Muitas vezes as relações se esgotam. Muitas vezes não se esgotam. E o perdão é a renovação da vida. Então, muitas vezes, esse perdão vai fazer com que nós reatemos laços de amor e de carinho fantásticos e com mais experiência, com mais maturidade. E muitas vezes não. Então, vai de acordo com a situação. Mas acima de todas as circunstâncias, e nós já estamos finalizando, para irmos para o nosso passe, acima de todas as circunstâncias, a oração, o pedido a Deus de forças para nós fazermos o melhor, para termos equilíbrio para fazer as melhores escolhas, é o que vai nos dar a energia para conquistarmos a libertação que todos nós desejamos.
Eu me lembro agora de uma poesia de Alta de Souza, através da mediunidade de nosso querido e saudoso Chico Xavier, e ela dizia assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio das forças que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Deus responde todas as tuas preces. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da renovação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, de tudo aquilo, de todos os desafios que nós falamos agora, nós tecemos considerações sobre o medo, sobre a procrastinação, que na realidade são resistências que nós temos à mudança, a caminharmos para a frente e para o alto, a dificuldade de vermos a nós mesmos, a nossa essência e acabarmos olhando as dificuldades do outro para não vermos as nossas, a dificuldade de exercitar o perdão. Tudo isso nós podemos conquistar a superação através da oração. Que Deus nos abençoe, que o nosso professor Eurípides nos ilumine e que juntos continuemos nessa tarefa de refletir sobre essas questões tão importantes na nossa vida, que poderão nos trazer a alegria de viver e a felicidade que nós tanto almejamos. Um beijo em todos os corações. Muito obrigada. Muito obrigada, Yasmin. Maravilha. Muito bom mesmo ouvirmos isso tudo. Encheu o nosso coração, não é? Então estamos aqui. Se vocês gostaram, se vocês vão levar isso para vocês nos seus corações, compartilhem. Vai chegar a outros corações que precisam ouvir, precisam aprender, precisam sentir essas emanações, né? Pelas palavras. Então compartilhem, toque o sininho lá na TV Nova Luz, que vai chegar a tantos e tantos corações. Às vezes, com uma palavra dessa, vai ajudar tanto um amigo que está em dificuldades emocionais, dificuldades de saúde, dificuldades no trabalho, dificuldades com a família. Então compartilhem, amigos. E vamos à nossa prece de hoje. Se quiserem, fechem os olhos. Percebam o ambiente repleto de amigos espirituais. Esses amigos tão queridos que nos ajudam a todos os momentos. Onde quer que estejamos, lá eles estão, ao nosso lado, nos intuindo, nos ajudando, nos fortalecendo, nos equilibrando para a nossa caminhada, para os nossos desafios diários, dos menores aos maiores. Obrigada, queridos amigos, que possamos sempre sentir essa paz que temos agora, essas emoções que enchem nossos corações de vontade de seguir em frente, nessa caminhada de aprendizado, de evolução, que nos aproxima mais do nosso Mestre Jesus, nos aproxima mais de Deus, nosso Pai. Gratidão por tudo que nos proporciona, Senhor. E suas bênçãos de luz estejam em nós, que possamos levar para os nossos lares
todas essas emanações de carinho, de paz, de equilíbrio. Onde quer que estejamos, Senhor, possamos ser instrumentos do Seu amor, acalmando o ambiente, tranquilizando uma mente mais perturbada nos momentos de uma reunião, de uma conversa, que possamos ter a palavra certa, a atitude certa, o pensamento certo para todos os desafios. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. E que assim possa ser. Graças a Deus.